Amado irmão, boa tarde, bom dia, boa noite, qualquer que seja a hora que você esteja nos assistindo, eu sou Igor Ribeiro e nós estamos fazendo um mini curso no projeto de evangelismo da igreja. Esse material foi produzido com base no curso da nossa APECOM, né, nossa Associação Presbiteriana de Comunicação, e nós buscamos então capacitar os irmãos e conceder algumas ferramentas para olharem sobre a atividade de evangelização, ok? Então, nós estamos com um texto base, e a partir desse texto base, então, nós temos feito comentários. Então, nós já estamos aí no nosso terceiro encontro, nós já falamos sobre o que seria a mensagem a ser pregada, nós já falamos um pouco, então, sobre o contexto cultural, foi o segundo, e agora nós estamos no nosso terceiro encontro, onde nós vamos falar sobre uma mentalidade ativa. Então, se você não viu os outros dois, então dê uma olhadinha, certo? Busque os dois vídeos anteriores, porque é uma sequência, ok? Para que você consiga aprender tudo direitinho. Então, sem mais delongas, vamos aqui para a nossa apostila. E você está vendo aqui o princípio chave da mentalidade em torno da evangelização. Então, meu irmão, muitas vezes nós nos focamos na atividade de evangelismo pontual, o que é uma coisa saudável. É saudável que nós preguemos o evangelho sempre, que nós façamos atividades como a igreja vai organizar, né, de entrega de folhetos e tudo mais, mas nós devemos ter uma mentalidade ativa sobre pregar o evangelho o tempo todo. Nós não devemos pregar apenas o evangelho nessas ocasiões. Nós não devemos pregar a palavra apenas no mês de missões, lá em agosto, né? Então, nós devemos ter alguns princípios na nossa mentalidade que nos leve a sempre evangelizar. Ou ter esse entendimento que nós devemos sempre estar evangelizando. O primeiro princípio, desses que foram colocados aqui, é precisamente uma mentalidade nutrida e motivada pela graça e justiça. Então, veja, nós devemos ter uma mentalidade do que vai ser pregado de modo correto. Muitas vezes a pregação é focada apenas no abandono do pecado, né? Então, veja, a gente não deve só focar nesse aspecto. Obviamente que é um aspecto claro da pregação, né? E a gente não deve focar também apenas no item B que está aqui, que é apenas na graça, sem um confronto, né? Às vezes as pessoas falam apenas que Jesus te ama, Jesus está doido para lhe dar uma chance e torna Nosso Senhor como uma espécie de pedinte, né? Mas não há nenhum confronto para o pecado. E às vezes as pessoas trazem uma pregação que fala muito sobre a justiça de Deus, o que é uma coisa boa, mas não dá o caminho para a graça, né? O que só gera o desespero naquele que está escutando aquela mensagem. Então, os dois devem ser igualmente expostos nessa mensagem e equilibrado. Então, nossa mentalidade ela tem que ser nutrida por esses dois itens. Como assim? Nós devemos abandonar os nossos pecados, mas nós fomos salvos pela graça. Não são nossas obras que vão nos salvar, não é nosso esforço em mortificar o pecado que vai nos levar. E esse entendimento que a salvação é por graça, mas que nós devemos abandonar o pecado, ele vai nos nutrir, vai nos motivar para que nós preguemos essa mensagem também dessa forma. E aqui nós temos o segundo ponto, uma mentalidade focada ou direcionada pelo pense grande, comece pequeno, seja profundo. Nós vivemos uma sociedade que, como diz um autor, tem 1 quilômetro de extensão e 10 centímetros de profundidade, né? As pessoas, por vezes, aprendem superficialmente sobre diversos tópicos, mas têm relações líquidas, relações superficiais, né? Tem 1.400 amigos no Facebook, mas nenhum desses relacionamentos é profundo. Então, nós temos que buscar o contrário. Nós vamos pensar grande, certo? Porque aquilo que Deus fez através do seu povo, Deus pode fazer novamente, no sentido de que Ele pode trazer um novo avivamento. Por que não? Deus levantou homens para orar pelo seu povo, para pregar a palavra e trouxe avivamento em diversas épocas, em diversos países ao longo da história. Então, nós podemos pensar grande, mas o que nós vamos fazer? Nós vamos começar pequeno, nós vamos começar buscando pregar o evangelho àqueles que estão em nosso redor, aqueles que são do nosso contexto diário, né? Como eu falei no início, pregar o evangelho não deve ser uma atividade exclusiva para um dia. E mais uma coisa, está aqui, seja profundo, ou seja, não busque simplesmente aquelas relações onde eu vou falar de Jesus
para a pessoa uma vez e pronto, agora eu estou livre, né? Como às vezes as pessoas gostam de tirar do contexto e falar, o sangue dessa pessoa não está mais sobre minha cabeça. E aí você lava a mão e nunca mais fala, né? Do Evangelho. Nós devemos buscar profundidade no sentido de demonstrar as doutrinas que nós cremos através do nosso viver e nos relacionar intimamente com essas pessoas, né? Nós devemos, sim, ter um contato com essas pessoas e buscar um relacionamento íntimo que nos conceda, então, falar mais sobre o Senhor e sobre quem o Senhor é para aquela pessoa. Veja, nós desejamos que o mundo conheça Cristo, ilustrando o primeiro princípio, pense grande. Agora o B, começamos pequeno no nosso contexto de relacionamentos. Nós já falamos isso. E o terceiro ponto, se dispor a caminhar e acompanhar aqueles que nós evangelizamos, como nós conversamos. Então veja, você não deve apenas falar e abandonar a pessoa, você deve estar disposto a constantemente ser aquele, um meio de graça pelo qual o Senhor pode derramar sua graça sobre a vida daquela pessoa e falar sobre quem o Senhor é. Então nós já falamos 2 pontos. Vamos seguir agora para o nosso terceiro ponto. Uma mentalidade que valoriza o encarnacional ao invés do proclamacional somente. Então veja, por vezes nós falamos sobre Cristo crucificado, como nós falamos, e quando nós vamos para um segundo encontro com a pessoa, nós trazemos a mesma imagem, né? Mas o Senhor Jesus, sim, para um eventual discipulado, né? Aquela pessoa que, não, mas eu quero saber mais desse seu Deus. Então, nós podemos, sim, seguir esse viés de valorizar também o encarnacional, né? Cristo vem em carne, né? O que isso representa? Quem é o Senhor Jesus? O que ele fez? O que ele ensina, né? Como nós podemos viver para a sua glória. Então, tudo isso deve ser valorizado em contatos subsequentes após a primeira pregação, que foi a mensagem que nós vimos no nosso primeiro encontro. Então, nós temos aqui o ponto 4, que diz a mentalidade que se dispõe a ouvir, não só a falar. Então, veja, gente, muitas vezes a gente tem nos nossos evangelhos o nosso Senhor, como está no ponto A aqui, se aproximando com pergunta das pessoas, né? Então, se você percebe, uma pergunta é uma forma de estimular a resposta, né? Então, você pergunta, a pessoa vai responder, você escuta para que você possa entender um pouquinho melhor o contexto da pessoa, né? Então, igualmente nós, em nossas atividades diárias, né, com os nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, nós devemos escutar mais as pessoas, né? Saber quem elas são, o que elas vivem, quais são as dores delas, entender o contexto dessa pessoa, né? Para que nós, então, consigamos verdadeiramente as servir, né? As amar de modo melhor e as evangelizar. Nós temos também o ponto 5, que diz a respeito de uma mentalidade que oferece a amizade como ferramenta nas mãos de Deus. Então vejam, meus irmãos, uma abordagem muito comum, e com certeza ou você foi um desses casos, ou você conhece alguém que foi assim. Muitas vezes, através de uma amizade contínua, o Senhor utiliza essa amizade para derramar graça e no momento certo trazer a pessoa aos seus pés, no momento que Ele decretou. Então nós podemos nos conectar com as pessoas e testificar a diferença e a luz, né? Nós somos verdadeiramente distintos, que nós somos o sal dessa terra e a luz do mundo para a glória de nosso Senhor, não por mérito nosso. Ponto 6 diz respeito à mentalidade que se abre para um processo. Então veja, gente, como a gente tem batido nessa tecla, a evangelização ela não é um ato isolado, ela não deve ser um ato isolado. Pense nisso como algo contínuo. Assim como você tem que todos os dias levantar, escovar o seu dente, comer o seu pão, ir para o seu trabalho, ou fazer sua oração, ou fazer suas atividades rotineiras que você repete todo dia, igualmente a evangelização deve ser pensada dessa forma, né? Nós não sabemos quando o Senhor alcança as pessoas e nossa mentalidade ativa, ela tem que pensar nisso. Eu tenho um contato com aquela pessoa, eu vou acompanhar ao longo dos anos, eu vou sempre levar para frente os conceitos e a visão cristã de mundo através do meu relacionamento com aquela pessoa e devo sempre buscar ativamente falar do Senhor quando eu tiver oportunidade com aquela pessoa. Então isso tem que ser algo contínuo. E veja, glória a Deus, você conseguiu ser um instrumento do Senhor para livrar o seu vizinho de sua ira. Você parou por aí? De modo nenhum. Existe todo mundo que jaz no maligno, ansioso por ouvir a mensagem de salvação do nosso Senhor.
E o último ponto aqui, que ele também abarca os demais, né? Ele diz uma mentalidade centrada no Evangelho. Então veja, nós mesmos devemos buscar nos referenciar no Senhor Jesus e não na sociedade secularizada. Então veja, o Evangelho é sobre a obra que Cristo fez, como nós falamos, sobre a morte de Cristo na cruz, mediante a qual nós recebemos a justificação e o Espírito que nos santifica, né? Então Cristo morreu para salvar pecadores. Se você é um pecador arrependido, então Cristo vai até você. Então nós devemos buscar nos referenciar nele, né? Cristo, ele amou a sociedade em atitudes e de modo cabal. Ele foi fiel até a morte de cruz. Nós devemos também não viver apenas em palavras, em atos isolados, né? Mas em inteireza de coração. Toda a nossa vida e nosso trabalho deve ser focado no nosso Senhor. Então veja, eu trago apenas 2 perguntas para que você exercite o que foi colocado aqui. Quais desses princípios representam uma mudança de mentalidade para você? Veja, você já pensa na evangelização como um processo, não como um ato isolado, ou o evangelismo para você apenas quando os irmãos se reúnem e vão até a igreja, né? Então você já pensou sobre a sua amizade, as amizades que você tem como uma ferramenta para levar a pessoa para Deus? Você busca ativamente influenciar os seus amigos, né? Chamar para os estudos. Você busca falar sobre o encarnacional, como nós falamos mais em cima, né? Sobre a obra de Jesus Cristo, sobre as outras coisas que ele fez, após já ter pregado o evangelho para esse irmão. E veja a segunda pergunta: quais as principais dificuldades para a mudança para você? Então, com certeza, nós temos coisas a trabalhar, né? O irmão que vos fala, com certeza, tem coisas a trabalhar dentro desses pontos aqui. Nós temos que constantemente forçar nossa mentalidade a estar atentos à pregação do Evangelho. Mas dentre essas aqui, quais são as principais dificuldades, né? Você tem dificuldade de usar a amizade, né? De repente, você acha que aquele espaço ali não cabe, que sua amizade é uma, a amizade é outra, ou mesmo você separa o seu viver, né? Você pensa na sua fé mais como uma sequência de ritos, né? Eu vou orar pela manhã, eu vou para a igreja no domingo, mas não em vivência, né? Em levar essa palavra. Então, quais são as principais dificuldades desses pontos aqui para vocês? Então, mais uma vez, eu estimulo você a responder ou com a sua voz mesmo, né? Para você mesmo, ou que você anote. Anotar sempre é melhor se possível, porque você, no processo de pensar o que vai escrever, então, você já vai ter uma resposta, né? Já vai meditar sobre isso. Então, meu irmão, me põe à disposição para responder quaisquer dúvidas que eu saiba responder. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Senhor, Tu és santo, Pai, e nós nos dirigimos a Ti mediante os méritos de Cristo Jesus. Nós te pedimos, Deus, que Tu opere em nós, meu Pai, para que nós conformemos a nossa mente à Tua vontade, meu Deus, e para que possamos pensar como nós devemos pregar o Evangelho, meu Deus, a todos que estão em nosso redor, meu Deus. Ter uma mentalidade ativa sobre nossas amizades, meu Deus, sobre nossos relacionamentos, sobre nosso trabalho, meu Deus. Falar sobre todo o conselho de Deus revelado na Escritura, meu Deus. Tende misericórdia de nós, meu Deus, e nos avisa para a Tua obra, Pai. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos ao Senhor. Amém. Tchau, tchau, meus irmãos. Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro.